Bom dia a todos. Cabe-me então fazer uma primeira saudação a todos os presentes, destacando, porém, que o Sr. Diretor-Geral, o Sr. Presidente da Vini Portugal, da Presidente da CVR de Lisboa, Presidente toda a equipa coordenadora, toda a equipa editorial da própria revista que está aqui, que vai hoje ser lançada. A revista não, um número da revista que vai hoje ser lançado. E, enfim, e a todos os presentes, em nome da Confraria e da Câmara Municipal de Oeiras, digo-vos que tenho muita honra em estar aqui a dedicar-vos umas palavras. Relativamente à Confraria, a Confraria acaba por ser um pretexto para... A Confraria nasce dentro deste projeto da vinha e do vinho, não é? Um bocado mais tarde, em 2009, com a ideia de, como todas as confrarias, como qualquer outra confraria, não é? De promover o seu produto. O nosso produto era o vinho de Carcavelos. E pronto, e com isto nasce, digamos assim, uma segunda fase, uma segunda vida deste vinho. Vamos ter, o arquiteto de Lisboa fará esse favor de apresentar não só algum detalhe da relação que houve entre a Câmara de Oeiras e o Ministério da Agricultura, mas também apresentar as características técnicas do vinho de Carcavelos. Pela minha parte, é tudo e uma boa sessão hoje de manhã. Obrigado. Então, muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer à Câmara Municipal de Oeiras. Agradecer à Câmara Municipal de Oeiras a oportunidade que nos deu de vir apresentar o número 24 da Cultivar aqui nestas instalações magníficas, mente recuperadas. Agradecer também as palavras do professor Manuel Machado, aqui dos Enófilos do vinho de Carcavelos, que é uma boa entrada para o debate que vamos ter, para perceber que o vinho tem toda esta diversidade de atores e de histórias e que é muito importante verificarmos verificar a diversidade que o setor do vinho tem. Eu começava também por agradecer a todos as pessoas que contribuíram com os seus artigos para este número 24 da Cultivar, bem como para os palestrantes que hoje temos, que vão fazer uma reflexão à volta dos temas da vinha e do vinho. Para recordar que a Cultivar são cadernos de análise e perspectiva e, portanto, a intenção do Gabinete de Planeamento é sempre pegar num tema e vê-lo em vários ângulos e várias opiniões. A equipa editorial da Cultivar orgulha-se muito de ter, se forem ver todos os nossos números anteriores, temos sempre um tema que lançamos a debate e não gostamos de fazer debates de barricada, ou seja, de vermos só uma opinião e todos revermos dela. Gostamos bastante de ver opiniões diversificadas, que isso ajuda-nos mesmo nas políticas públicas a melhor ver quer a experiência que a história nos traz, quer as tendências que se estão a ver no próximo futuro. E, portanto, temos números tão diversificados como as alterações climáticas, o trabalho na agricultura, o solo, a macroeconomia, a gastronomia. Portanto, são um conjunto enorme de temas que é para ir lendo. Já vamos no número 24, 3 em 3 meses temos esta publicação e tem sido muito bom porque acabamos por receber sempre um feedback ao longo do tempo. Mesmo números anteriores vamos recebendo contributos e reflexões adicionais. Nós reconhecemos que há algum aproveitamento da nossa parte, porque ao fim e ao cabo temos aqui uma espécie de grupo de estudos e com estas reflexões e estes debates quase um think tank e acabamos por aproveitar os melhores especialistas nesta área para conseguirmos ter manter este espaço de reflexão e de pensar as políticas públicas. Este é um número setorial, é dos primeiros números dedicados só a um setor
E, portanto, aqui surgem logo os interesses, é logo muito mais evidente. Quando são temas mais vastos, a pluridisciplinaridade é mais fácil aqui, mas o setor do vinho tem muitas matérias que se estão a entrecruzar. Temos as questões do mercado, as questões da qualidade, as questões agora da alimentação saudável e das alterações climáticas. Portanto, é um sem número de situações que gera também novas formas de pensar, e ficamos também com a necessidade de ver como é que o setor pode evoluir no próximo futuro, e também na questão da criação de valor, que isso preocupa-nos particularmente para as zonas onde ele é produzido, e até que ponto o setor, embora muito relevante na nossa agricultura, pode ainda crescer mais e dar mais valor aos territórios e à nossa economia, que toda a gente diz que tem potencial para tal. E, portanto, quer nas questões da qualidade, quer nestas questões económicas, quer nestes novos desafios, quer na imagem do próprio setor, eu estou com grande expectativa agora no debate que se vai seguir, e agradeço aos palestrantes, e também um agradecimento também muito especial ao Instituto da Vinha e do Vinho, que participou connosco na elaboração deste número, e que tem também uma separata estatística bastante completa, com dados que alguns deles não são habituais de divulgar, e espero assim, penso que agora de seguida teremos a apresentação dessa mesma separata, e desejo então depois um bom debate, e que também haja participação aqui da nossa Assembleia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Portanto, eu irei mostrar-vos um resumo de 31 slides que resumem as 30 páginas da separata. Portanto, temos mais slides do que páginas que a separata tem, mas de facto está mesmo resumido. O que nós vamos ver aqui nesta apresentação é sobretudo a importância que o setor tem para a Europa. O panorama da vinha e do vinho. Para a análise da vinha e do vinho no mundo, iremos ver cinco variáveis: a superfície, a produção, o consumo, as exportações e as importações. Vemos que a evolução da superfície tem descido ao longo dos últimos 21 anos. Reduziu cerca de 441 mil hectares, ou seja, menos 5,7% do que havia no início de 2000. E como vemos agora, a Europa representa 50% dessa área, isto para o ano de dados de 2019 do OIV. Destaca-se também a importância que a Ásia tem, que representa 28%, portanto, mais de 2 milhões de hectares de vinha, mas a Europa é a que tem mais superfície. Quanto à produção, que é sempre inconstante, não é? Porque depende de ano para ano, há várias condicionantes para a produção de vinho, o clima, por exemplo, e vemos que há uma certa inconstância ao longo do tempo, mas o que verificamos para o ano mais recente, que é o de 2020, é que houve uma redução de 34,7 milhões de hectolitros relativamente ao ano 2000, e se olharmos para o gráfico, vemos também que o ano de 2020, neste gráfico, é o ano que tem menos produção, em que foi menor. Quanto à produção por continente, mais uma vez, é a Europa que se destaca, 63% da produção é da Europa, 163 milhões de hectolitros, seguida da América. A Ásia aparece apenas com 5%, para quem tinha 28% de superfície. Vemos que a produtividade é bastante baixa, porque a produção é reduzida, portanto é o quinto continente, no fundo, o quarto, peço desculpa. Por país, destaca-se aqui a Itália, que é o grande produtor de vinho, seguida da França e da Espanha. Portanto, os três primeiros países a nível mundial são da Europa. E se olharmos para o gráfico que está da vossa esquerda, veem que a Itália, a França e a Espanha produzem 50% do vinho mundial. Portugal aparece como 11º, é o top, por assim dizer, o top 10 mais 1, por
causa de Portugal, neste caso. Portugal é o 11º, e nestes 11 países, 5 são da Europa. Para além dos 3 primeiros, temos a Alemanha e Portugal. Quanto ao consumo, verificou-se uma subida acentuada entre 2000 e 2007, e depois uma redução. No entanto, todos os valores ao longo deste período de 2000 a 2019, todos os valores estão sempre acima do ano 2000. Ou seja, o consumo subiu comparativamente a 2000, embora tenha havido uma quebra depois de 2017, com algumas oscilações, mas o valor manteve sempre acima do que era registado no início deste milénio. Por continente, mais uma vez, vemos a importância que o setor tem para a Europa. Portanto, 61% do vinho consumido a nível mundial é na Europa, 143 milhões de hectolitros. Quanto às exportações, as exportações de vinho cresceram 108% no período entre 2001 e 2020. Portanto, passou de 14,4 milhões de euros, mil milhões de euros, peço perdão, para 30 mil milhões de euros. Como já referi, portanto, foram 108%. As importações, as exportações por continente, a Europa é o continente que mais exporta, também é o que mais produz, é o que tem mais superfície, portanto, naturalmente, é sempre o mais relevante de todos. 69% das exportações são da Europa. Quanto às importações, a linha de evolução é semelhante à que vimos para as exportações, embora os valores não sejam bem iguais, mas as importações cresceram 94% neste período de 20 anos e chegaram a 31 mil milhões de euros. Mais uma vez a Europa, 66%, portanto 2/3 das importações são na Europa, e depois a América, a Ásia surge em terceiro lugar, portanto tem muita superfície, produz pouco e é um importador relevante, no fundo. Depois, a análise das mesmas variáveis, mas para a União Europeia, tem aqui uma sexta variável, que é a produtividade, que eu não falei relativamente à parte mundial. Vou passar este. Portanto, na superfície da vinha na União Europeia, por acaso não me dá jeito de estar ali, a minha imagem está-me a tapar o texto. A Espanha detém a maior superfície de vinha da Europa, ou melhor, da União Europeia, da Europa e do mundo. A Espanha é quem tem a maior superfície, são 944 mil hectares, decresceu, chegou a ser acima de 1 milhão de hectares. Portugal é o quarto país da União Europeia, com 192.401 hectares, de acordo com os dados do IVV. Portanto, é um país que no continente com mais relevância. Portugal também tem a sua relevância dentro da Europa e da União Europeia. A produção de vinho. A Itália é o maior produtor de vinho na Europa, 49 milhões de hectolitros. Portugal é o quinto, com 6,4 milhões. Destaque ainda para a Espanha. No gráfico que vimos antes, quando se falava da produção a nível mundial, a Espanha aparecia em terceiro lugar, com dados de 2019 e dados do OIV. Neste caso, que são dados do Eurostat e já relativos a 2020, a Espanha aparece em segundo lugar, já muito perto da produção de Itália, superior já à produção de França. Portanto, um destaque para a Espanha, teve um crescimento em termos de produção. Portugal é o quinto país, como já referi, 6,4 milhões de hectolitros. Quanto à produtividade da União Europeia, há 53 hectolitros por hectare, e apenas 4 países estão acima deste nível. São eles a Alemanha, Luxemburgo, a Itália e a França. A produtividade portuguesa, como podem ver ali pela coluna mais clara, de 33,4 hectolitros, é baixa. Está muito aquém da média da União Europeia. E, salvo erro, acho que é o 11º país em termos de produtividade. Quanto ao consumo de vinho na União Europeia, a França é o maior consumidor de vinho, 25,8 milhões de hectolitros.
Portugal tem um consumo de 4,8 milhões e ocupa o 5º lugar do ranking de consumo de vinho na Europa. As exportações. Em 2020, a França ocupou o lugar de destaque nas exportações, tal como nos anos antes. A França é, por assim dizer, o grande exportador de vinho a nível mundial, 8,7 mil milhões de euros em termos de valor, bastante acima do segundo, que é a Itália, com 6,2 mil milhões. Portugal aparece em 5º lugar, com 856 milhões de euros, ainda não chegou aos 1.000 milhões, que pelo que eu li na altura que fiz a separata, era um dos objetivos de Portugal, é chegar aos 1.000 milhões de euros, mas ainda não chegou lá, ainda falta um bocadinho. As importações. A Alemanha é o grande importador de vinho, 2,6 mil milhões de euros. Portugal é o 15º, portanto não é assim tão importador quanto é exportador, ainda bem. A Alemanha importa bastante, o dobro do país que aparece em segundo lugar, que são os Países Baixos, em termos de volume, de valor, peço perdão. E para terminar, portanto, os 31 slides de facto são muito resumidos, para terminar, as mesmas variáveis para Portugal. Temos que a superfície de Portugal são 192.401 hectares, como eu já referi há pouco. Estes dados têm como referência o cadastro do IVV, e neles podemos ver que a região vitivinícola do Douro, com 44 mil hectares, é a mais extensa do país, seguida do vinho verde e do Alentejo. Não por esta ordem, o Alentejo é um bocadinho maior. Tenho ainda aqui 2 mapas que têm a ver com a superfície e apresentam valores diferentes daqueles que o cadastro do IVV tem. Que eu utilizei, que é a Carta de Ocupação e Uso do Solo, a COS 2018, que é da Direção-Geral do Território. Ambos têm metodologias diferentes que apuram a área. A COS dá-nos 194.699 hectares, é um bocadinho mais, mas é só para o continente. A COS é só para o continente, a área que o IVV apresenta é para o país. E embora os valores sejam semelhantes, convém ter isto em conta. E a metodologia da COS, de uma forma muito geral, tem por base a representação vetorial de polígonos por interpretação de ortofotomapas obtidos em voo, realizado em 2018, salvo erro, pelo IFAP. Portanto, é por observação de fotografia aérea. Depois, do lado direito, temos o Recenseamento Agrícola 2019, a informação disponibilizada pelo Recenseamento Agrícola, do INE, e é feito, como todos sabemos, através de inquérito agrícola decenal, e para o ano 2019 o INE apurou 173.254 hectares. Portanto, são áreas diferentes nestas 3 fontes de informação, mas com metodologias diferentes entre elas. A produção de vinho em Portugal, obviamente que é sempre oscilante, depende sempre de ano para ano. Registrou uma produção de 6,4 milhões de hectolitros, uma variação de menos 1,7 relativamente ao ano anterior, portanto, a campanha 18-19, e menos 17,6 em comparação com o ano mais produtivo, que foi o ano 2001, é o segundo ano aqui deste gráfico, que teve quase 8 milhões de hectolitros. No gráfico do lado direito, temos uma média móvel de 5 anos e vemos que a região vitivinícola do Douro é, de facto, a mais produtiva, ou melhor, é a que produz mais vinho. É a maior, como vimos, 44 mil hectares, é a que tem maiores produções, cerca de quase sempre acima dos 1.400, de 1,4 milhões de hectolitros por cada média móvel de 5 anos. Seguida de Lisboa e Alentejo, que andam ali muito a par. A produção vinícola declarada por qualidade em 2020 foi sobretudo de vinhos DOP 2,6 e de vinhos IGP 2,3
milhões de hectolitros. Se virmos no mapa, do lado esquerdo, os vinhos DOP centram-se sobretudo na região vitivinícola do Minho, do Douro, ali de Dom Lafões e da Bairrada. E depois os vinhos IGP, as manchas também se tapam um pouco umas às outras, mas pelo destaque maior que o mapa nos dá, que os vinhos IGP estão sobretudo ali na região oeste, no Ribatejo e na Península de Setúbal. Portanto, são aquelas manchas azuis, também um pouco dispersas pelo Alentejo. São as azuis e as verdes são aquelas que a produção que é mais acentuada. Foram 2,6 milhões de hectolitros, que representam 41% de vinhos DOP, e os vinhos IGP com 2,4 representam 37% do total de 2020. A produtividade em Portugal, como eu já disse há pouco, é muito baixa. No período 2000 a 2020 apenas cresceu 5,5 hectolitros por hectare. Portanto, ainda está muito aquém dos valores da União Europeia, como vimos há pouco, estava em 53, a portuguesa está em 33,3. Se virmos ainda no gráfico do lado direito, apenas Lisboa e a Península de Setúbal estão acima desse valor médio da União Europeia, dos 53, apenas aquelas duas regiões vitivinícolas. E temos ainda o Douro, que está ali a meio, com 28,6 hectolitros por hectare, ou seja, é quase metade do valor de produtividade da União Europeia, e sendo a região onde se produz mais vinho, sendo a região de maiores dimensões, é uma região que tem uma produtividade muito baixa, muito aquém da média da União Europeia. Eu não sou expert nesta matéria, mas espero que saibam explicar melhor do que eu o porquê. Quanto ao consumo, estas oscilações ao longo deste período, 2000 a 2020, foram sempre constantes. O consumo de vinho no último ano de referência, 2019-2020, foi de 4,6 milhões de hectolitros, menos 14,2% comparativamente com o período anterior, de 2018-19, ou seja, menos 764 mil hectolitros, e comparativamente com o primeiro ano que está aqui neste gráfico, 2001, a variação é um pouco menos 1,8%, bastante, menos 83 mil hectolitros. As exportações cresceram 66,4%, mais de 350 milhões de euros neste período, nestes 21 anos, entre 2000 e 2020. Foi um crescimento significativo. O vinho licoroso DOP Porto representa 34% das nossas exportações. Os nossos mercados que não estão aqui no gráfico, mas podem ver na separata, os nossos mercados mais fortes de exportação são 4 países, 2 na América, um na América do Norte, os Estados Unidos, na América do Sul, o Brasil, e na Europa, a França e o Reino Unido. A França e o Reino Unido são importadores muito fortes do nosso vinho. Quanto às importações, entre 2000 e 2020, o valor das importações portuguesas cresceu 44%, portanto, mais de 70 milhões de euros, e cerca de 45% destas importações de produtos vinícolas são de vinho, portanto, que é um valor significativo. Importa ainda dizer que o nosso mercado de compra, portanto, a origem daquilo que importamos é sobretudo da Espanha. Também podem encontrar na separata os gráficos que dizem isso. A Espanha é o nosso grande fornecedor de produtos vinícolas. E pronto. Agradeço desde já a vossa atenção e espero que tenha sido útil. Obrigado. Muito bem. Bom dia a todos. Agradecer naturalmente a oportunidade de também estar aqui, cumprimentar os membros do painel, todos ilustres. Portanto, para mim também é um prazer poder-vos moderar um bocadinho nesta manhã. Cumprimentar em especial o professor Manuel Machado, dizer que este é um espaço magnífico, tem feito um trabalho fantástico de recuperação
e dinamização dos vinhos de Carcavelos. Portanto, esta parceria entre o município de Oeiras e o Ministério da Agricultura é para nós muito acarinhada, porque vemos os resultados a aparecer. Não é só o trabalho de preservação e de recuperação, mas vemos também a inovação a aparecer e isso acreditamos que vai trazer o futuro. E até já temos mais pequenos produtores agora a surgir, e isso acho que era o objetivo, se quiser, também. Não é o município ficar, mas também, no fundo, dar essa visibilidade também à própria marca, à própria região e, com isso, despertar o interesse também dos próprios empresários. Cumprimentar, estou a ouvir aqui muitas caras conhecidas, obviamente o engenheiro Eduardo Diniz. Obrigado também pelo convite para participar nesta cultivar. Estou aqui a ver algumas caras conhecidas. Eu sou da casa, sou do gabinete de planeamento, portanto é sempre bom voltar a ver aqui colegas do Ministério. Estou a ver ali a engenheira Filipa Vasconcelos da ASAI também, cumprimentá-la, sempre bom também tê-la connosco. A ASAI também é aqui um pilar fundamental. O vinho vive muito da credibilidade do produto junto do consumidor e obviamente, todos aqueles que participam nesse reforço da credibilidade também através do controle e fiscalização é para nós fundamental. Vi também há pouco entrar o professor Vieira de Brito, está ali escondido atrás de muitas colunas daqui na adega, cumprimentá-lo muito bem. Sem mais, vamos então começar. Dizer que o vinho, enfim, é um setor bandeira da economia nacional, não só pela sua importância económica, pela sua importância também ao nível da dispersão no território, como tivemos aqui a oportunidade de ver agora nos mapas, na resenha estatística que foi aqui apresentada. Dizer que isto é, do ponto de vista, isto é quase como o futebol, não é? Mexe muito dinheiro na economia, põe a economia a funcionar e desperta imensas paixões. E somos todos treinadores de bancada ao mesmo tempo, não é? Há muitos profissionais, mas há muitos treinadores de bancada e não há ninguém que não tenha uma opinião a dar sobre os vinhos. Isso também é bom, porque torna tudo isto muito mais interessante e mais interessante também de discutir. Eu vou apresentar então aqui os membros do painel, boas-vindas e cumprimento, e permitam que leia aqui um bocadinho para ser mais exato naquilo que vou apresentar. Portanto, nota curricular muito breve. Doutora Celeste Patrocínio, é sempre um prazer renovado voltar a vê-la, agora noutras funções. Vive em Ponte Lima, onde é Presidente do Conselho de Administração da Adega Cooperativa de Ponte Lima desde 2008, licenciada em Direito na Universidade de Lisboa. A sua carreira esteve muito ligada à educação, tendo desempenhado inúmeros cargos de topo nesta área, nomeadamente na Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Educação, na Comissão Instaladora da Universidade do Algarve ou responsável pelo PIDAC. Trabalhou ainda nas áreas da defesa e da cooperação internacional, em particular na cooperação para o desenvolvimento. O seu trabalho à frente da Adega Cooperativa de Ponte Lima tem sido amplamente reconhecido como muito positivo e inovador e já teremos a oportunidade de ouvir algumas palavras do seu lado. Frederico Falcão, enfim, todos no fundo do painel, acho que quase dispensavam as apresentações, não é? Atualmente é presidente da Vini em Portugal, é enólogo de profissão, uma longa experiência acumulada em vários mercados nacionais e internacionais. É licenciado em Engenharia Agrícola pela Universidade de Évora, pós-graduação em Enologia pela Católica do Porto, trabalhou em várias empresas do setor, portanto, Esporão, a Cepasa, Companhia das Lesírias, Fundação Abreu Calado, Pegos Claros, Grupo Bacalhoa. Foi também vogal da direção da CVR do Tejo, grande presidente do IVV, representante de Portugal na OIV e é atualmente também vice-presidente da Associação Portuguesa de Tecnologia e membro de várias confrarias. Continuando, isto não há aqui, por acaso, conhecida a ordem. Professor Virgílio Loureiro, enólogo, professor, investigador, apresentado do ISA, é reconhecido como um dos especialistas portugueses em vinhos, defensor de causas difíceis, como todos conhecem e reconhecem, capaz de ultrapassar a perspectiva meramente técnica da produção de vinho para incluir a história, a cultura e a paisagem. Entre muitas outras atividades, colaborou na escrita de livros como O Vinho Sentido, Sem Descrever Aromas ou Atribuir Pontuações, na Enciclopédia dos Vinhos de Portugal, Os Vinhos do Dão, Guia Repsol de Vinhos e por aí fora. Na produção documentários sobre os vinhos Mother Wine, A Mátria do Vinho, Açores da Lava ao Vinho, Cipros e ainda como empresário criou empresas no setor como as Falas da Serra, a Vinositas, o Consumo em Verde, a Biotecnologia das Plantas e por aí fora.
Por fim, Ricardo Dias Fellner, também dispensa apresentações para quem gosta de seguir um pouco esta área da gastronomia e da comunicação ligada à gastronomia. É muito respeitado crítico gastronómico e jornalista, trabalhou no Público, foi diretor da Time Out, publica em diversos jornais e revistas, autodescreve-se como jornalista, homem feito, com o estranho vício de levar tudo à boca. É ainda autor dos livros Herói no Vermelho e O Homem que Comia Tudo, entre outros. Escreve, faz surf e gosta de cozinhar, mas sendo o seu prato favorito bacalhau cozido com grão, come mesmo quase tudo. Citando-o, ainda há mais comida para além de bife com batatas fritas, mas bife com batatas fritas também é muito bom. Tem vários livros na cabeça, um sobre o bacalhau, outro sobre os melhores produtos gastronómicos portugueses, outro sobre comida na frigideira, enfim, e muitas outras ideias que estão aí para aparecer. Portanto, seja também bem-vindo a este painel. Dizer então, começando esta conversa, começando pelas senhoras, naturalmente, para Celeste Patrocínio, como é que alguém de repente se lembra de abraçar um desafio, está em Lisboa e de repente volta às origens e vai para a adega cooperativa, numa região desafiadora, que eu neste momento reconheço se calhar como uma região com mais sucesso em termos daquilo que tem sido o seu desempenho nos últimos anos, mas é uma região de minifúndio, portanto também difícil por aí, estando numa adega cooperativa que mete outros desafios acrescidos. Para já, o que é que ele levou a abraçar o desafio? E depois, como é que vê este sucesso também da adega, mas também da própria região, como é que na prática, se há aqui algum segredo desse sucesso, que é um sucesso que, enfim, de um trabalho que já vinha de trás, mas que nos últimos anos, claramente, vemos um reconhecimento cá dentro, mas também muito lá fora. Como é que isso tudo aconteceu? Antes de mais, Sr. Engenheiro, permita-me que agradeça ao Sr. Diretor-Geral do Gabinete de Políticas e Planeamento e Políticas e Administração-Geral do Ministério da Agricultura o convite para estar aqui presente e também ao Sr. Dr. Castro Reicos, que me contactou para o efeito. E cumprimentava todos os presentes, mas queria fazer esta saudação especial e depois a todos que estão, ao Sr. Engenheiro Toscano Rico e a todos os presentes. A minha ida para, depois de um percurso feito em Lisboa, praticamente, com algumas saídas por a Universidade do Algarve e por Politécnico de Castelo para as comissões instaladoras dessas instituições, quando me aposentei, regressei a casa e eu nunca perdi o contacto com Ponte Lima e tenho uma ligação à terra, enfim, de sempre. À terra e à minha terra, não é? Enfim, naturalmente à família, mas à terra sempre muita. E quando me aposentei, a adega estava a atravessar, como qualquer instituição atravessa, uma situação difícil. Portanto, todas as organizações e instituições passam por vicissitudes, às vezes menos boas. Era o caso da adega. Eu tinha a experiência da administração pública, da área financeira, enfim, outras, de gestão, da administração, mas não tinha naturalmente nada dos vinhos. Na administração pública onde eu estive, no Ministério da Educação, etc., Conselho Nacional de Educação por aí fora, avaliação do ensino superior, sabendo, naturalmente, tirando os contactos com o Instituto Superior da Economia e estar ligada à criação da UTAD, quer dizer, IEBA, a Universidade de Évora, etc., as universidades novas, eu realmente de vinho, enfim, tirando o curso de Enologia da UTAD e do que se passava na agronomia, pouco sabia. Mas aceitei o convite, porque a adega estava nessa situação difícil e, enfim, porque julgo que mesmo que o nosso contributo não seja, enfim, muito significativo, se podemos ser útil, devemos ser útil. Isso é o que eu penso. E por isso foi para lá, sem realmente saber nada a não ser, enfim, o que se passava na minha família, que há muito tempo é produtora de vinho, e na minha terra, da vinha e do vinho, de resto, da cooperativa de comercialização, não tinha realmente conhecimento, mas tive que aprender, que foi realmente como foi sempre acontecendo ao longo da minha vida e da minha atividade profissional. Portanto, o que eu queria dizer também é que a experiência profissional valeu-me de muito para as funções que exerci.
Portanto, as bases que tinha, da administração pública, serviram-me de muito. Enfim, a ADEGA é a instituição mais importante da região, portanto, a estrutura organizativa da agricultura mais importante da região, do Conselho. É uma das 3 maiores adegas cooperativas da região dos Vinhos Verdes. Quantos sócios tem atualmente? Atualmente temos cerca de 2.000, mas enfim, temos aqueles sócios que já não entregam uvas e que não pedem admissão. E nós temos esse problema das exclusões, isso é um problema que temos que tratar conter. Porque alguns me dizem, não queremos sair, outros dizem, enquanto os meus pais forem vivos, nós não saímos, enfim. Tem essa ligação afetiva, tem essa dificuldade. Nós somos, portanto, de acordo com os dados da Comissão publicados, a área de produção da vinha, a área da vinha é de 1.742, se a memória não me falha, e no Vale de Lima. E na Ponte de Lima tem 933 hectares, de acordo com os dados oficiais da Comissão. Portanto, digamos que dos concelhos do Vale de Lima, Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Ponta Barca, em Viana do Castelo, Ponte de Lima tem a maior fatia, mais de 60%. Diga uma coisa, falamos muito aqui da questão da criação de valor na fileira. Naquilo que tem sido o desempenho da ADEGA, nós reconhecemos e conhecemos um bocadinho o trajeto que a ADEGA tem tido e a região dos Vinhos Verdes como um todo. Mas isso reflete-se, por um lado, há mais viticultores a quererem entrar e a plantar mais vinha e o preço da uva está a subir ou não? Aquilo que está a acontecer no setor não chega até à vinha. Nós temos... O preço da uva está a subir? Gradualmente temos subido o preço da uva. À adega de Ponte Lima, nós fazemos uma tabela, digamos assim, superior à praticada no setor. Isso é um facto. Porque não podemos dizer que há distribuição de resultados, enfim, somos uma cooperativa, mas nós temos tido resultados líquidos positivos. Eu não sei se devo dizer isto, mas é verdade. Portanto, desde 2008 temos resultados líquidos positivos e fazemos uma revalorização das uvas a que respeita esse exercício. Por exemplo, na próxima Assembleia... A valorização da uva tem sido um fator, no fundo, ou seja, os viticultores mantêm-se e a área de vinha tem tendência a crescer ou não? Enfim, nós temos, todos os anos temos sócios que admitimos sócios, mas há um problema aqui que não vale a pena escamotear, que é o da idade das pessoas. E, portanto, esse é um problema que me atormenta. E há renovação ou não? Para haver renovação, temos que pagar as uvas ainda muito mais, porque, portanto, nós não podemos pedir aos jovens que se dediquem à viticultura se não pagarmos as uvas a preços compensadores. E, portanto, o vinho verde, apesar de todo esse processo e de todos os trabalhos que foram efetuados e que são louváveis e que estamos reconhecidos, enfim, também a quem ajudou, nós temos que ter isso em conta. O vinho verde precisa de uma valorização acima daquilo que tem, porque os custos de produção numa região de minifúndio são muito superiores e com doenças e pragas que, por exemplo, a fluorescência dourada foi um tormento, outras, portanto, e todos os anos há, não é verdade? E, portanto, nós fazemos pulverizações como noutra região não se faz. Portanto, os custos são muito mais elevados. Portanto, para haver renovação, para haver jovens a trabalhar, não vale a pena, é isto. O vinho tem que ser valorizado. E a ADEGA desempenha um papel económico e social que não é reconhecido. Quer dizer, é uma cooperativa, não é reconhecido. E eu vou dizer aqui uma coisa que é, eu julgo que há ainda um preconceito em relação às cooperativas. Há um estigma. Há um estigma, quer dizer, é uma coisa que nota-se, cheira-se. No mercado, quer dizer, nacional e internacional, há vinhos de adegas cooperativas que são muito bem valorizados e reconhecidos. Sim. Hoje em dia já há esse reconhecimento. Sim, mas ainda há um preconceito. Se calhar não o devido. Se calhar até de instituições que não devia, etc. Quer dizer, eu julgo que há. Diga uma coisa, para a competitividade da adega, o pequeno viticultor é um empecilho ou é um ativo?
É um ativo, é um ativo, é um ativo. Nós estamos numa região de minifúndio e a realidade não se vai modificar por muitas leis e diplomas que se façam. E é assim. Portanto, e o contributo que estes pequenos viticultores, eu sou uma delas, não é? Que nós damos, senão também não podia estar na adega. Se nós não cultivarmos a terra fica de velho, que é o termo que nós usamos lá em cima para dizer que não se cultiva. E isso é enfim, é uma consequência negativíssima. Portanto, falar da sustentabilidade, da biodiversidade, tudo isso, isso nós já fazemos. Naturalmente, não é de agora, portanto, não é um tema atual que está agora, enfim, mais em cima da mesa, como agora se diz, mas para nós, quer dizer, efetivamente, nós já fazemos isso. E é importante que os pequenos agricultores se Há mantenham. alguma tendência relativamente ao vosso universo de associados de concentração da área de vinho em menos viticultores? Ainda que se possa manter uma base, enfim, relativamente alargada em termos de número, mas em termos da área... Nós temos sócios grandes, quer dizer, grandes para a nossa região, quer dizer, temos sócios com 70 hectares enfim, 40 e 30, já temos sócios dessa dimensão. Mão de obra é um problema ou não? Mão de obra já é um problema também na região? Mão de obra, enfim, acho que ainda vamos enfim, contornando o problema. Ainda há gente a trabalhar na vinha. Ainda há gente a trabalhar na vinha. Há uma coisa interessante, que são pequenos, normalmente jovens, alguns até com formação na Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, que é do Instituto Politécnico Nacional do Castelo, que criam pequenas empresas, microempresas, e fazem trabalhos e prestação de serviços do cultivo das terras, da limpeza dos montes, das flotações, de tudo, e nós temos tentado que os associados que estão mais velhos e que estão a deixar de poder cultivar as vinhas, que este é um grande problema, nós temos tentado fazer a intermediação, digamos, entre esses associados e essas pequenas empresas e os jovens para fazerem os arrendamentos. E, portanto, que depois se tornam sócios nossos, na maior parte dos casos. E, portanto, é uma forma de manter as terras cultivadas. Agora, olhando para a questão, falou na valorização, e isso leva-nos agora mais para as questões de mercados. Falou também na necessidade de subir o preço da uva ao viticultor, mas para isso acontecer, o preço do vinho também, obviamente, tem que subir. O efeito em cascata. Ao nível daquilo que tem sido a promoção, se quiserem, dos vinhos verdes como um todo. E pensando depois aqui um pouco também no papel da Vinha Portugal, da promoção externa do país como um todo, estamos no bom caminho, ou seja, a mensagem está a chegar, sente que a mensagem está a chegar ao consumidor, cá dentro e lá fora. Eu julgo que sim. Não diga mal da Vinha Portugal. Não digo, agora não digo também, nem digo do IVV, não julgo que sim. Eu julgo que, quando vai lá fora uma grande feira ou quando está numa grande prova internacional promovida, por exemplo, a Vinha Portugal, já sente que quando fala com eles, já há um conhecimento, um reconhecimento daquilo. Sinto. Já não somos uns estranhos. Não. Sinto. Já não sinto isso que acabou de dizer. Sinto que o nosso vinho já é reconhecido e tem prestígio. Isso está fora de questão. E quer a nível da CVRVV, quer pela Vinha Portugal e até pela CAP, que tem aqueles projetos dos países terceiros em que nós também participamos. Quer dizer, nós participamos em tudo aquilo que interessa à adega dentro das nossas possibilidades. Eu julgo que isso foi um trabalho que tem sido... Não, julgo que sim. Agora, em relação ao vinho verde, queria dizer uma coisa, que é, o vinho verde é normalmente definido ou apresentado como um vinho jovem, leve e fresco. Claro que a juventude é muito boa, isso eu tenho... posso já dizer que tenho essa experiência, não é verdade? Mas ser só jovem, não é? Jovem, leve e fresco... Sim, mas ainda assim vemos um trabalho da CVR, dos vinhos verdes, também agora até com vinhos velhos, não é? Vinhos sim, agora... Que era quase que uma coisa, para a maior parte seria quase um conceito estranho, não é?
Muito bem, mas vamos continuar a conversa. Temos aqui outros convidados. Já voltamos, está bem? Mas deixe-me só dizer, julgo que se tem que realmente alterar um bocadinho isso, porque a tradução do leve e do fresco, para mim o leve não gosto muito. Uma coisa leve normalmente... Não diga, não gosta do leve, do não, leve Lisboa, não, o vinho é isso, fantástico também, o ícone da região, não é isso. não gosta do leve. Não é isso. Está na altura de mudar, já não pode falar mais nada. Só para dizer que tem que... Estava aí tão bem, agora... Não, é porque isso é traduzido em bom e barato. Isso já... Bom e barato, o vinho verde não pode Muito ser bem. assim. O leve e o fresco leva um bocadinho a isso. Frederico E Falcão, não pode ser. o vinho português é conhecido como bom e barato lá fora. Exato. Bom dia a todos. Agradecer ao GTP o convite, como tu gostas de estar aqui, cumprimentar os colegas de painel e todo quem está a assistir presencialmente ou à distância. Bom, os vinhos portugueses têm um estigma, ou tiveram durante muitos anos um estigma de serem bons e baratos. Portanto, nós durante muito tempo andámos a vender internamente e para aquilo que eram as nossas ex-colónias, para onde não se vendia vinho, para onde se escoava vinho, muitas vezes a preços muito baixos. Depois, repare que este trabalho a própria Vini Portugal tem 25 anos de existência. Portanto, nós há cerca de 25 anos é que começámos a olhar para o setor dos vinhos de uma forma diferente, a pensar em concentrar-nos, juntar-nos e criar uma estratégia conjunta de promoção e de exportação dos nossos vinhos. Portanto, são 25 anos são ontem, não é? Quer dizer, são muito recentes se compararmos com os países com quem nós estamos a competir, se compararmos com França, ou com Espanha, ou com Itália, ou com a Alemanha, ou até com o Novo Mundo, porque nós às vezes chamamos Novo Mundo à Austrália e aos Estados Unidos, que nos anos 20, 30, 40 já tinham estratégias muito mais montadas do que nós tínhamos na altura. Nós escoávamos vinho. E, portanto, claramente, aquilo que nós vendíamos, tirando vinho do Porto, que é uma categoria completamente à parte, um estilo de vinho diferente, mas tirando vinho do Porto, a maior parte do vinho que nós exportávamos ou expedíamos para dentro da Europa era essencialmente assente em preço baixo, sim. E, portanto, esse trabalho de conseguir, de alguma forma, inverter esta lógica dos consumidores lá fora, de olharem para nós como um produtor de vinhos de qualidade e não de um vinho bom e barato, esse trabalho é sempre mais difícil e esse trabalho tem vindo a ser feito e como dizia a doutora Celeste, e não há qualquer dúvida sobre isso, hoje em dia vamos lá fora e nós temos muitas ações de promoção pelo mundo todo, no caso da Vini Portugal são 20 países, e é completamente diferente hoje quando lidamos com os compradores e quando lidamos com consumidores que já conhecem o vinho português e olham para o vinho português com um certo respeito. Eu, antes de estar na Vini Portugal, e enquanto fui enólogo e viajei também muito, porque eu tinha a vinha, portanto eu tinha que tratar das uvas, fazia a enologia e depois tinha que o vender. E se não vendesse, tinha que o beber todo. E eram muitos litros, e portanto era bom que o vendesse. E viajei muito também, e cheguei a estar nos Estados Unidos, não em Nova Iorque, mas muito próximo de Nova Iorque, com vinhos portugueses, e as pessoas não sabiam sequer onde é que era Portugal, ou sequer que Portugal tinha vinhos. Isto há 15 anos. 15, 20 anos. As pessoas não sabiam sequer que Portugal tinha vinho. E quando eu até falava em Porto, eles diziam, sim, mas Porto não é de Portugal, Porto é um estilo de vinho. E eu tinha que explicar, não, Porto é uma DO específica de Portugal, porque de facto na altura fazia-se Port Wine nos Estados Unidos, na África do Sul, na Austrália, etc. E portanto, nem Porto tinha uma conotação direta a Portugal. Eu creio que isso tudo está ultrapassado hoje em dia, pelo menos para todos os consumidores um bocadinho mais informados, eu não diria para todos os consumidores dos 20 países onde nós fazemos promoção, mas a generalidade dos consumidores, e sem dúvida nenhuma os mais informados, já olham para Portugal de uma forma diferente, como um país produtor de vinhos de qualidade. Muito bem. Pergunta, naquilo que são as vossas ações, na vossa estratégia, e eu digo isto em todos os fóruns, eu acredito imenso no trabalho que tem vindo a ser feito, quer dizer, é fundamental para já promover Portugal e depois a reboque disso as regiões e depois as marcas dos produtores. E esse trabalho está a ser feito e é notável a capacidade que vocês têm de chegar a tantos mercados com tantas ações e claramente vemos também uma preocupação mais recente de levar a fasquia, no fundo, começar, ainda agora recebemos mais propostas de participação em ações, no fundo sempre com provas com sommeliers e grandes críticos internacionais, no fundo tentando mostrar. E eu perguntava
há espaço, e é importante também mostrarmos, às vezes, pequenos produtores e pequenos vinhos de mais de nicho, ou ainda estamos numa fase que temos que mostrar ainda um bocadinho a panorâmica geral, ou já há lugar aqui para nós a reboque. Agora estamos aqui em Carcavelos, por exemplo, não é? É interessante ou não, ajuda a puxar por todo o país, mostrarmos também alguns coqueluches que, no fundo, vamos tendo por aqui. Isto depende um bocadinho da estratégia e país a país. Portugal ainda é já menos, mas alguns consumidores ainda não sabem o que é Portugal. Portanto, a nossa estratégia é primeiro vender Portugal, primeiro a marca Portugal, depois as marcas regiões e depois vir um bocadinho abaixo disso. Isto é a estratégia global e é nisso que assentamos em 20 países. Naturalmente, quando estamos a trabalhar, se quisermos fazer uma ação vocacionada para consumidores, se quisermos fazer uma ação vocacionada para consumidores em Nova Iorque, não fará sentido estar a apresentar os vinhos para os quais eles depois não têm acesso. E, portanto, dependendo um bocadinho do público que nós queremos ter nas ações, nós direcionamos as ações. Depois temos muitas ações para especialistas, para críticos de vinhos, para sommeliers, para líderes de opinião. Aí sim queremos que eles passem uma mensagem daquilo que nós somos, que é um país, um mundo de diversidade e quase uma pérola escondida, um diamante escondido ainda do mundo, porque alguns ainda não nos conhecem, ou muitos não nos conhecem. E, portanto, temos algumas ações com jornalistas que já viram tudo, no sentido figurado, já viram tudo, e queremos mostrar-lhes coisas que eles não conhecem. E aí ir a coisas pequenas, Carcavelos é um exemplo, e vou dar outro exemplo de uma ação que nós temos muito, que é uma ação que se chama Castas Raras. Nós temos uma ação todos os anos em que identificamos líderes de opinião, grandes jornalistas do mundo, ou grandes líderes de opinião do mundo, aos quais convidamos ou para um jantar. Durante estes anos de pandemia não conseguimos fazer jantares, não conseguimos viajar e, portanto, alterámos um bocadinho a ação, mas não deixámos de fazer acontecer. Basicamente é um jantar e apresentar vinhos de castas que eles nunca ouviram falar, castas completamente fora da caixa, o Jean Paul, ou castas assim do género, castas que eles não conhecem. O efeito de surpresa resulta. É o efeito de surpresa durante muito tempo a Vina Portugal andou a fazer este trabalho e bem, de chamar a atenção para nós. Nós somos um mundo de diversidade, somos um país pequenino, com uma riqueza genética de castas enorme, com muito para mostrar ao mundo. Portanto, não somos um país assente em Sauvignon Blanc, em Chardonnay, em Cabernet Sauvignon, em Syrah. Não, nós temos uma diversidade gigante para mostrar. E durante muito tempo andámos a mostrar isto. Mas depois a verdade é que olhamos para os rótulos e é Aragonesa, é Toriga, enfim, concentramos isto em 10 ou 15 castas. E, portanto, de alguma forma, para tentar manter o foco destes grandes jornalistas do mundo em Portugal, é mostrar-lhes coisas que eles ainda não conhecem. Para manter, eu diria, a chama acesa, continuarem a falar de Portugal, continuarem a ver que em Portugal há muito para descobrir. Qual é a expectativa que tem relativamente... Pronto, estamos na iminência de chegar aos 1.000 milhões, não é? Ou não. Ou não, enfim, agora com esta situação toda... A valorização, apesar de tudo, não tem sido tão rápida quanto a certa altura se perspectivou, não é? Mas tem sido um trabalho, é o caminho das pedras, já sabemos, é tudo sempre mais difícil, mas considero, no fundo, que estamos no caminho certo de valorização, ou ainda aqui é uma coisa, ainda um objetivo, um wishful thinking, mais do que outra coisa? Eu sou péssimo para nomes. Rui Trindade, que chama o que apresentou os dados. O Rui Trindade apresentou há pouco os dados da evolução das nossas exportações. Pegando naquilo que não estavam lá esses dados, mas eu tenho-os todos de cabeça. Pegando naquela evolução das nossas exportações, nós de 2000 a 2020 crescemos a uma média de 3,3% ao ano em valor nas nossas exportações. 2020 foi um ano de retração, primeiro ano de pandemia, um ano de retração do comércio mundial de vinhos. Só houve 2 países a crescer em exportações em volume e em valor, foi Portugal e Nova Zelândia. Portanto, nós vínhamos a crescer uma média de 3,3%, em 2020 crescemos 4,5%. Portanto, até crescemos acima daquilo que era normal. Portanto, há uma forma, durante a pandemia, as pessoas refugiaram-se mais nos vinhos portugueses, sem que tivéssemos perdido valor, ao contrário, até aumentámos valor.
2021, segundo ano de pandemia, nós crescemos a 8,1%. Portanto, nós temos vindo a aumentar muito o nosso ritmo de crescimento das exportações, sendo que o objetivo era atingir os tais 1.000 milhões em 2023. Para isso precisávamos de outros 8% em 2 anos. Bom, agora esta nova situação política, política e económica da Rússia e da Ucrânia vem de alguma forma a prejudicar-nos muito estes números, porque é um impacto grande, sobretudo a Rússia. O risco, no fundo, de eventual agora uma paragem quase do mercado russo e bielorrusso e ucraniano e todo o mar de vinho que ia para lá. Eu estou a falar de Portugal, não é? A Rússia é um mercado importante, mas apesar de tudo não está no nosso top. A região dos vinhos verdes é talvez a região que mais exporta para lá. De resto das outras regiões já são mercados importantes, mas depois é mais ao nível individual do que propriamente importante ao nível regional ou nacional. Mas o que eu pergunto é, sabendo o volume de exportação que o mundo inteiro envia para esses mercados, há o risco, no fundo, desse vinho não poder ir para lá e inundar o mercado e isso ter um efeito deflator, no fundo, dos preços por excesso de oferta no restante mercado? Naturalmente que esse risco existe e é o que está em cima da mesa. Agora, a importância do mercado russo é maior do que aquela que nós pensamos. É uma exportação indireta, não é? Nós exportamos diretamente 10,98 milhões, nós exportámos em 2021 10,98 milhões de euros para a Rússia. No entanto, se formos analisar os dados internacionais de importação de vinho, cuja origem é Portugal, na Rússia, importação de vinho na Rússia, de vinho que vem de Portugal, os valores são 39 milhões de dólares, que são 35 milhões de euros. Ou seja, há muita exportação daqui para a Polónia, alguma para a Holanda, para a Estónia, para a Lituânia, para outros países ali periféricos, cujo destino final é a Rússia. Portanto, o impacto é muito maior do que aquilo que nós pensamos e com certeza, vai dar uma pancada grande também noutros países. Champanhe, a região de Champanhe é uma região que exporta muito para a Rússia. Aí creio que não nos afetará muito em preço, porque estão num segmento mais alto, mas há muita... Espanha exporta muito vinho para a Rússia. Naturalmente, fechando-se o mercado da Rússia às importações de vinho do mundo, vai criar, de alguma forma, um excedente de vinho nos principais países europeus. Que tem que ir para outras paragens. Que tem que ir para outras paragens, e haverá aqui uma pressão de preço. Muito bem. E sobre o preço, nós temos vindo a crescer também a um ritmo muito alto, e nós analisamos sempre a evolução do preço médio com e sem Porto. E sem Porto o crescimento é muito maior. Ou seja, nós estamos a conseguir crescer nas nossas exportações, em valor, mas não à conta de um aumento de volume, antes à conta de um aumento de preço médio, que no fundo é o que nós queremos, aspiramos. Muito obrigado. Professor Virgílio, obviamente todos reconhecemos que o vinho português está onde está, porque houve claramente 2 gerações de enólogos que nos trouxeram até aqui em termos de excelência técnica do produto. E obviamente que isso acaba por se traduzir na qualidade e depois no reconhecimento dessa mesma qualidade. O que eu pergunto é, sente que o mercado remunera essa qualidade? Costuma-se dizer muitas vezes que o que paga as contas é o vinho de entrada de gama e o resto é para fazer os Rodriguinhos só a ficar bem. É mesmo assim? Sente que a qualidade, o esforço e o empenho que vão colocando acaba por se reverter numa mais-valia económica e financeira para as empresas? Eu, antes de responder à sua pergunta, queria agradecer, obviamente, planeamento o convite para eu estar aqui presente, cumprimentar a assistência, cumprimentar os colegas de painel. Eu, de facto, não sabia ao que vinha. Nenhum de nós, portanto, essa é a parte boa, não é? E como, se só ler cartilhas não interessava nada. E como tenho a fama, embora não tenha o proveito de defender causas difíceis, preparei 1 ou 2 mensagens para dizer hoje aqui. Vou responder à sua pergunta, mas se me permite, gostava de fazer essas 2 mensagens. De facto, se chamam causas difíceis defender a produção e as cooperativas, eu sou um claro defensor de causas difíceis.
E por questões de circunstâncias, estou presentemente mergulhado a estudar uma região vitícola portuguesa. Como foi apresentado aqui há pouco nos dados estatísticos, tem indicadores tão subdesenvolvidos que é considerado um parente pobre do vinho em Portugal. Mas antes disso, e isso tem a ver com as estatísticas, eu gostava de dizer o que é que se passou há pouco tempo comigo, quando andei por essa região a falar com as pessoas. Houve um dia, um senhor já talvez dos 80 anos, virou-se para mim e disse uma daquelas frases chocantes que eu registrei. No tempo do Salazar é que se ganhava dinheiro com as uvas. E eu fiquei alerta. Passados uns dias, houve outro a dizer-me quase o mesmo, só que em vez de Salazar, disse Marcelo Caetano. E eu, como tenho estado a estudar a região, procurei fazer um pouco o paralelismo entre a Junta Nacional do Vinho e o IVV, ou, por outras palavras, entre o mercado regulado ou regularizado, como eu gosto de dizer, e o mercado dito livre. Eu ponho sempre livre, entre aspas. E foi pegar em alguns números para os analisar de uma maneira um pouco diferente do que se faz nas estatísticas de vinho e do vinho em Portugal. Que foi pegar no preço das uvas que duas adegas cooperativas da região remuneravam os associados desde os anos 60. E, se me permitem, eu vou dizer os números a que cheguei. Utilizei um índice de adaptação do preço a 2020 do Instituto Nacional de Estatística. Aliás, utilizei dois que deram os mesmos resultados, das bebidas alcoólicas e do índice de consumo geral ao consumidor, e os resultados deixaram-me perplexo. Em 1960, a preços de 2020, o quilo de uvas era pago por uma das cooperativas. Eu estudei para 3 e pus aqui apenas a do meio. 89 cêntimos por quilo de uva na base 12 graus. Em 1970, 1,12 euros por quilo. Em 85, ou seja, quando passámos da política do Estado Novo para a OCM do vinho, 39 cêntimos por quilo. Em 95, 56 euros por quilo. Em 2000, 27 cêntimos por quilo. Em 2005, 14 cêntimos por quilo. E não estou a dizer os números todos, que aqui foram 14 cêntimos por quilo. Em 2015, 20 cêntimos por quilo e em 2020, 28 cêntimos por quilo. Os velhotes tinham mesmo razão. Ganhava-se dinheiro com as uvas, era no tempo do Salazar e do Marcelo Caetano. Ora bem, mas há um detalhe importante que não podemos ignorar. É que o preço do vinho no consumo não baixou. Ou seja, aquilo que o engenheiro Toscano Rico diz, que é a distribuição do valor na cadeia do vinho
não está equitativa, é mesmo verdade. E quanto menos preço tem a uva, menor é a equidade entre as partes. Este facto é um dado complexo, porque acusa-se sempre as cooperativas que têm má gestão, que fazem as coisas de qualquer maneira e, portanto, pagam por trabalharem mal. Não é verdade. Mas acha que então é importante neste setor, e ao contrário, isso também tem um pouco a ver com no artigo para a revista da Cultivar, vemos que da parte do Ministério da Agricultura e dos setores em geral houve necessidade de trabalhar muito a informação do mercado. Mas ao contrário dos outros setores, no vinho, e não é por acaso que isso foi trabalhado assim, porque o setor assim o quis e essa necessidade estava presente e por isso todo o trabalho foi muito trabalhar a estatística e a informação do mercado do fim de linha, ou seja, estudos de mercado, de exportação, estudos sobre o valor na prateleira do supermercado, no canal Horeca. Portanto, há muita informação do mercado de final de linha e no vinho há muito pouco sobre quando começamos a recuar para montantes. Portanto, não temos informação fidedigna que nos permita, ou minimamente trabalhada ou disponível, se quiserem, para percebermos um bocadinho se o valor está a chegar a todos ou se há aqui alguma da cadeia que... há indicadores mas diretos. Temos. A questão é que temos. Por exemplo, nesta região que eu estou a dizer, e não tenho qualquer dúvida em dizer que é a Beira Interior, Terras da Beira, mais de 50% da produção vai para as cooperativas. Portanto, mais de metade da informação, ou mais de metade dos dados relativos à vinha, estão todos nas cooperativas. Sim, é preciso agora extraí-los e trabalhá-los, não é? Exatamente. Não é só o preço da uva, também é. E sobre isso eu gostava, se me permite, de dar a outra mensagem que também trazia. E que tem a ver com um dado que foi hoje aqui apresentado, mas que não está na separata da revista Cultivar, que são as produtividades. Primeiro, custa-me a aceitar como agrónomo que a produtividade de uma vinha seja expressa em hectolitros de vinho por hectare. Nós podíamos utilizar um coeficiente de 0,75, mas não está certo. Porque hoje em dia, para satisfazer o mercado, os vinhos não podem ter 10 nem 11 graus, têm que ter 12, 13 ou 14. E há muito mosto concentrado, para dizer um nome bonito, aplicado aos vinhos. Ou seja, o coeficiente de transformação não é 0,75, mas se calhar às vezes é quase 1. E, portanto, isto deturpa muito a realidade do setor. Mas eu dei-me ao trabalho de ir, com base nos dados do IVV, fazer as produtividades da Beira Interior. E deu-me um número absolutamente chocante que confirma o que foi apresentado hoje aqui. 1.814 quilos por hectare no período de 1.814 quilos por hectare no período de 2009 a 2020. Como é que este dado é interpretado pelos incautos? Coitados. Ainda estão na Idade Média e não sabem fazer uvas. Mas depois tive o cuidado de ir às 3 maiores cooperativas da região ver qual é que era a produtividade dos associados por hectare. Uma deu 9 toneladas, outra deu 7 e tal e outra deu 6.800. E a questão é esta. Onde é que estão as uvas todas que as estatísticas oficiais não mostram? Eu tenho a certeza que 80% das pessoas que estão nesta sala sabem onde é que estão. Mas é um dos tais
temas, uma das tais causas difíceis que poucas pessoas defendem. E por isso mais informação do mercado também ajuda depois também a trazer transparência do mercado. Exatamente. Muito bem. Ora bem, respondendo à sua questão, de facto, o preço do vinho no mercado, no consumidor final, paga claramente o trabalho. Só não paga a quem corre os riscos e a quem tem trabalho, que é o desgraçado do viticultor. Esta é a tal causa difícil que eu... Mais uma questão agora, mudando bastante o assunto. Falamos muito no setor do vinho e da agricultura em geral da sustentabilidade. Há vários caminhos que estão a ser traçados. Está-se a criar o referencial nacional também. O Alentejo já avançou, entretanto. Portanto, foi visionário nesse aspecto, criando um referencial e já uma certificação ao nível regional para já na sustentabilidade. Portugal, como um todo, está já a trabalhar também para ter um referencial. Enfim, são várias as ações que nos propomos, enfim, desenvolver para chegar lá. O que eu pergunto, que é sempre um tema polémico, a questão dos híbridos. Portanto, Dos? Híbridos, castas híbridas. E vemos a própria Comissão Europeia a levantar essa bandeira, e muito recentemente no âmbito da discussão da política agrícola comum, como uma grande mais-valia e um ativo a explorar até à luz da sustentabilidade, no fundo reduzindo o número de tratamentos por serem castas potencialmente mais resistentes. Como profissional, e aqui pergunto só em termos profissionais, vê já hoje enfim, um valor enológico suficiente para que possamos, tirando a parte apaixonada, ou se quiser histórica, ou qualquer outro, enfim, fator que possa modelar a sua opinião pessoal, mas do ponto de vista puramente técnico, como enólogo, vê já hoje disponível no mercado algum tipo de casta híbrida ou cruzamento com um vitivinífera que possa merecer algum interesse de nós explorarmos como potencial interesse para o futuro do vinho português? Ajudando também o próprio viticultor a reduzir custos, ter se cá produções interessantes e o vinho, pela qualidade que possa ter, seja ela qual for, no fundo, remunerar na prática o viticultor. Eu a essa pergunta específica não sei responder porque nunca experimentei esses híbridos. Mas à questão de fundo sei responder. É que, presentemente, a União Europeia e, mais concretamente, Portugal, têm a resposta para os problemas da toxicidade, do uso de pesticidas, nomeadamente fungicidas, para controlar e salvaguardar as produções da vinha. Eu e mais 2 colegas somos inventores de uma patente que há 12 anos anda em volandas, foi já aprovada nos Estados Unidos há uns 6 ou 7 anos, mas em Bruxelas, apesar de ser um invento, uma descoberta europeia, continua por ser aprovada. Os resultados estão todos demonstrados. É possível tratar o uídio, é possível tratar a botritis, é possível tratar a antracnose e, indiretamente, o míldio, sem deixar resíduos. Tem sentido da parte da administração do Ministério da Agricultura algum apoio de fundo sobre esse dossiê em termos internacionais? Eu preferia não responder a essa pergunta. Mas posso lhe dizer que nunca houve disponibilidade porque os técnicos do Ministério da Agricultura estavam concentrados no inverso, que era a tentar resolver os problemas de todos os pesticidas que tinham que entrar em Portugal das grandes multinacionais. E, portanto, não havia tempo para tratar do sentido ao contrário, que era tentar acelerar uma coisa que, não tenho dúvidas, vai resolver todos estes problemas. A questão dos híbridos, quando este produto estiver no mercado,
vai deixar de ser. É uma não questão. É uma falsa questão, mas, infelizmente, Portugal não se faz ouvir em Bruxelas e Bruxelas provavelmente ainda não conseguiu perceber a importância que pode ter para descontaminar o terreno agrícola que tem. Muito bem, professor, muito obrigado. Vamos continuar a conversa agora, mudando um bocadinho de assunto. O canal Oreca é amigo do vinho português ou não? Eu acho que não é, muito sinceramente. A restauração nacional ajuda ao setor ou não? Eu dou-lhe a minha opinião já, para facilitar a conversa. Eu acho que não. Sei, eu não sou do setor. Eu sei, mas conheço bem, não é? Como gastrónomo e, obviamente, atento a isso, entendo que essa área de negócio está a puxar pelo setor ou, na prática, acaba por só querer vender e olhando também, mais uma vez, para a estatística, vemos que 60% do vinho vendido no canal Oreca nem sequer é certificado. Portanto, enfim, não é que seja necessariamente mau, é simplesmente um vinho sem origem daquilo que foi a origem da uva e do vinho. Por outro lado, também vemos, quer dizer, pouco bairrismo, não é? Quer dizer, não sei se devemos ser bairristas ou não, mas eu, quando vou aos vinhos verdes, se vou para o Lima, bebo o Loureiro, não é? Se eu vou à Vidigueira, bebo o Montão Vaz da Adega, não é? Se vou a Monção, bebo o Monção. Se vou à Beira Interior, bebo o Refeto. Eu quero só brancos. Eu quero só brancos. Não, por acaso não. Ou o Síria, pronto, para voltar aos brancos na Beira Interior, para mim foi uma das grandes surpresas. Mas, claramente, quer dizer, falando de vinho e gastronomia, eles têm que andar sempre de braços dados. Obviamente, vemos cada vez mais bons exemplos sobre aquilo que os gastrónomos e a restauração, ótimos exemplos que valorizam a experiência gastronómica com o vinho, mas a panóplia geral, se calhar, ainda estamos na mediocridade. Acredita nisso? É verdade que eu acho que acontecia mais antigamente irmos a um restaurante no Alentejo e não ter vinhos alentejanos, ou uma coisa desse género. Hoje em dia acho que se evoluiu bastante nisso e evoluiu-se noutra coisa, não sabendo responder à sua questão em rigor, evoluiu-se noutra coisa que eu acho que é muito importante, que é no serviço de vinhos a copo. Que eu não sei se isso é bom ou não para o setor, do ponto de vista do dinheiro é fundamental. Que gera, mas para mim, enquanto consumidor, é muito importante. E nós vamos lá fora, outras cidades europeias, e vemos muitos restaurantes com muita diversidade de vinho a copo. E em Portugal, alguns restaurantes mais sofisticados já têm meia dúzia, mas também não são muitos, mas já começa a haver. E isso é muito importante para nós percebermos as diferenças dos vinhos, não é? E para mim, particularmente, que sou uma pessoa que não é do vinho, sou da comida, e, portanto, eu não devia estar aqui. O Eduardo Diniz insistiu comigo, apesar de eu ter feito essa advertência. Eu tenho uma abordagem ao vinho que é uma abordagem, que é a mesma abordagem que eu tenho à comida, que é gostar de provar coisas diferentes e muitas, digamos assim. E a minha entrada no vinho é muito recente, no sentido de perceber melhor como é que se faz, por via de uma bolsa que tive da Gulbenkian, e depois deu origem a 2 artigos no Expresso, mas terá começado num concurso de vinhos para onde eu fui convidado. Na altura era colaborador da revista Grandes Escolhas, e eles queriam abrir um bocadinho o leque dos provadores e tal. E eu fiquei numa mesa com a Beatriz Machado, que é uma grande provadora de vinhos da Taylors, e começámos a fazer as provas de vinhos. Agora na Niport, exatamente. E a Beatriz Machado tinha sempre opiniões sobre os vinhos que chocavam com as minhas. Eu não manifestava sequer, não é? Mas ficava sempre de pé atrás. Ouvia um vinho que eu gostava e dizia: mas este vinho tem não sei o quê, tem defeito disto, tem defeito daquilo. E aquilo para mim foi uma coisa que Mas eu gostei deste vinho. Depois percebi, mas porquê é que nós temos opiniões tão diferentes, não é? E eu acho que eu faço fermentações em casa a brincar, não é? De couves e de massa-mãe de pão, etc. E para mim, por exemplo, o aroma nunca foi uma coisa na comida que me afastasse. Quer dizer, quem já cheirou uma massa-mãe de pão sabe que não é propriamente um perfume extraordinário, não é?
Quem já fez kimchi também de couves também sabe que não são. E, portanto, eu estava perante, sendo o vinho uma fermentação, para mim não tinha que ter aromas extraordinários, perfumes disto e daquilo. E na boca as coisas sabiam-me bem. Não é? E eu comecei a pensar, mas porquê é que isto acontece? E quis saber como é que o vinho era feito e o que é que dava, nomeadamente consoante as fermentações e como é que as fermentações eram geridas. Enfim, comecei a aprender um bocadinho sobre isso e percebi que faltava informação para o grande público sobre essa... Eu ia perguntar isso, ou seja, se enquanto profissional, mas como consumidor também, daquilo que conhece também sobre os consumidores, se acha o consumidor português informado? Eu acho que não, que é profundamente desconhecedor daquilo que é o vinho, daquilo que são as regiões e que são as castas, não é? É o que eu dizia no início, é um bocadinho treinador de bancada, não é? No futebol toda a gente opina, no vinho toda a gente opina também, mas se formos a ver, bem espremido, enfim, não sabemos assim tanto sobre o produto. E sabe ainda menos sobre como é que o vinho é feito. E isso é um bocado culpa da indústria, porque a indústria é muito deliberadamente opaca sobre isso. Sim. E depois, eu confesso que só com esta idade é que soube que a maioria dos vinhos brancos, pelo menos é a informação que eu tenho, do Alentejo, levam ácido tartárico. Sim. Não é que isso tenha alguma coisa de mal, que faça mal à saúde. Deixa-me pegar eu só gostava era de saber. Deixa-me pegar nisso. Ter sabido antes. E liga agora àquilo que também é um pouco o seu artigo nesta revista da Cultivar. A questão fala um bocadinho dos vinhos naturais, um bocadinho da rotulagem do vinho, a verdade sobre o vinho. E é verdade que o vinho, enfim, o contrarótulo do vinho está pejado de informação. A maior parte dele é perfeitamente inerte, não interessa nada, mas os produtores fazem muita questão em pôr ali uma bula. Mas, e agora percebendo um bocadinho, também ligando à questão do vinho como alimento ou não e aquilo que transmite no rótulo ou não e aos consumidores. Os alimentos, por força da regulamentação comunitária, no fundo, e, enfim, nos grandes mercados internacionais, tem que dizer tudo. Rotulagem nutricional, ingredientes, por aí fora. O vinho não diz quase nada. É vinho daquela região, é esta casta, tem sulfitos, ponto. Não é? Eu pergunto, perante essa ausência, não corremos o risco de, em vez de estarmos a falar de um alimento, estamos a falar de uma droga lícita, onde nada se pode dizer? Ou seja, o vinho é claramente um alimento, e se é um alimento, deve estar rotulado como um alimento, ou não, estamos aqui num setor muito específico, isto é um produto e tradicional e por aí fora, isso justifica então regras de exceção, então não dizemos nada ao consumidor, não corremos se entrarmos por essa argumentação de estarmos a falar sobre uma droga lícita que é permitido introduzir no mercado em vez de um alimento? Eu acho que mesmo que seja uma droga lícita, é bom sabermos o que é a droga. Não é? Acho que essa distinção não me parece que faça muito sentido. É de facto uma exceção. Entramos no fundo da temática do álcool e saúde, não é? Que é um dos temas também aqui da Cultivar. E claramente tivemos uma pressão política, se quiser, ao nível mundial, ligada a todas as temáticas do alcoolismo, de, no fundo, restrições a todo o tipo de consumo, não é? E advertências sobre o consumo de bebidas alcoólicas. O que eu pergunto é, não deverá o setor do vinho também, ao nível da informação que dá ao consumidor, dar mais passo de frente? Já dá alguma coisa, temos o Wine Moderation, o programa, no fundo, já há um trabalho de fundo que está a ser bem feito, mas pelos vistos não está a chegar. Ainda agora houve, ao nível do Parlamento Europeu, uma discussão sobre um relatório onde essa temática veio novamente e de uma forma muito enfim, incisiva versar também sobre a questão do vinho. Eu pergunto se não há aqui um caminho ainda a fazer, como é que vê isso, de termos que dar mais informação ao consumidor e com isso também legitimamos, no fundo, que o vinho é um alimento, obviamente, que deve ser consumido com moderação. Sim, não tenho dúvidas sobre isso. Acho que devemos dar mais informação ao consumidor e no outro dia diziam, mas tu também lês os rótulos da lata de feijão? Eu, sim, leio. E não só da de feijão, tudo. Quer dizer, não sei se toda a gente faz tem esse cuidado, mas eu tenho. E eu acho que há muita gente que tem. E a solução do QR Code que está na calha não me parece que seja muito esclarecedor para o consumidor, digamos assim. Mas pode ser um passo, não é? Da informação poder estar disponível depois noutro sítio. Alguma informação mínima na rotulagem e depois o resto para um link, para um site. Muito bem. Ainda pegando no seu artigo,
a questão dos vinhos naturais, não é? Fala-se muito nisso. É claramente uma corrente que está a dar os seus passos. Enfim, como consumidor, como profissional associado ao setor, eu recuso essa palavra do vinho natural. Portanto, até prova em contrário, o vinho português é todo natural, que é tudo feito a partir do ponto final. Independentemente dessa questão técnica, que apesar de tudo é importante em termos de comunicação, vejo claramente uma apetência cá e lá fora sobre a diferenciação. E a diferenciação assume várias facetas. Uma delas é um bocadinho, vamos falar aqui, vinhos com menos intervenção, enfim. E eu aqui, daquilo que é o meu conhecimento real do terreno, distingo claramente dois perfis. O que é vinho mal feito, ausência de técnica, desconhecimento técnico, má higiene na adega, portanto, vinho com defeitos, podem chamar o que quiserem ao vinho. Podem ver o seu séquito de seguidores, mas é vinho mal feito e com defeitos, que eu claramente não aprecio. Há outros que têm também um pouco de perfil muito alternativo, mas que eu posso achar alguma graça e acho que deve haver margem para os deixar crescer também, porque eles trazem visibilidade, fazem também mexer um bocadinho a discussão em torno do vinho. Há procura, cá dentro e lá fora. Nós ainda há 5 meses atrás tivemos cá um grupo de importadores do Canadá e que demos uma volta pela região dos vinhos de Lisboa, ficaram fascinados, mas no fim eles próprios disseram: mostra-me lá aí agora aqueles vinhos que há aqui na região também, mais alternativos. E realmente tivemos ali uma prova no final, no último dia, e claramente distinguimos os que não se... Enfim, já estavam para lá de paga. É já muito à frente. E outros, claramente, pela irreverência e pelo perfil alternativo, eles acharam graça e até estão a comprar alguns desses vinhos, importar para o Canadá. Eu não sei se posso fazer um comentário a essa questão, que a minha é muito querida. Deixe-me só ir até ao fim e depois já lá voltamos. Mas, no fundo, e pegando naquilo que foi a sua exposição e naquilo que eu acabei de dizer, e vemos que, no fundo, há aqui uma questão importante, que é, há uma procura, ponto 1, e portanto, há um interesse crescente e há uma valorização do próprio vinho. Ou seja, esses vinhos, em muitas das vezes, têm um preço premium relativamente aos demais. O que eu lhe perguntava é, vê como isto uma moda passageira, só algo um bocadinho muito alternativo e nunca vai deixar de ser algo só quase de vinho de gueto e de garagem, ou isto pode ser uma moda que começa a ganhar atração? É uma boa pergunta. Continua a ser um consumo de nicho, não é? Mas é um consumo de nicho entre, enfim, na área da gastronomia, digamos assim, com peso dentro dos influencers, digamos assim, mais vanguardistas, se quisermos assim. Eu, pessoalmente, partilho um bocado da sua opinião sobre isso. Eu acho que há vinhos ditos naturais, e já sabemos que a palavra tem muitos defeitos, mas pronto, é a palavra que nos situa mais ou menos dentro do que é que estamos a falar. Há vinhos naturais que são amadores, que são mal feitos, que são preguiçosos e que, no limite, quando nós os bebemos, já os tais defeitos que a Beatriz Machado estão já muito evidentes e já apagam todo o resto, que podem ser coisas interessantes também. Não é? Portanto, eu acho que os bons vão ter o seu espaço. Não é? Porque vemos em muitos restaurantes, e até bons restaurantes, com esses vinhos. Sim, o António Madeira, por exemplo, tem vinhos em restaurantes Michelin, em Portugal, fora de Portugal, e eu acho difícil que mesmo pessoas, digamos, do convencional bebam dos melhores vinhos do António Madeira e digam que o vinho é mau, não é? E, portanto, eu acho que há aqui... a moda gerou um debate que eu acho que é interessante e é importante. A moda tem coisas de moda que são absolutamente ridículas, não é? Há pessoas a beber vinhos que doem na boca, não é? E que acham que isso é bom. Portanto, há aqui um equilíbrio que eu acho interessante, e o que eu acho mais interessante é haver mais debate e mais informação, que há pouco. Eu acho que eu tenho amigos que são críticos de vinhos e que fazem isto há muito tempo, mas digo-lhes isto também, que nós estamos... A crítica de vinhos, o jornalismo de vinhos está muito preso
ao setor e Comunicação para a determinados conceitos que são conceitos de gosto e que são clichês de gosto e que é bom que sejam desconstruídos. E esta nova malta dos vinhos naturais ajudou um bocadinho, se calhar, a meter outras palavras no vocabulário dos vinhos. E isto também tem coisas positivas. A gastronomia também há um bocadinho essa corrente ou não, alternativa? Completamente, sim, há completamente. Há sempre aqui um limite, que é o limite da saúde, não é? E a comida tem esse constrangimento, que é, nós podemos inventar muito, mas no limite as coisas não nos podem pôr doentes, não é? Mas de resto tudo é possível, e há pessoas, e há críticos no New York Times, no El País, que gostam de coisas mais conceptuais, há outros que dizem que tudo se passa dentro da boca e que o sabor é, no limite, aquilo que é mais importante. E, enfim, no vinho, julgo que será um bocadinho assim. Teremos também cada vez mais críticos diversificados. Em Portugal, parece-me que isso não acontece tanto. Muito bem. Professor, há aí uma na manga? Sim, sobre a questão dos vinhos naturais, eu também não gosto do termo, obviamente. Eu prefiro os vinhos primordiais. Primordiais. Quer dizer, podiam ser os de há 6.000 anos ou há 8.000 anos atrás. E eu acho que se houvesse da parte da gente do vinho a preocupação de dar mais informação ao consumidor da perspectiva histórica, se calhar tudo isto era fácil de conciliar. É que os vinhos, hoje ditos naturais, é, por assim dizer, uma recuperação de coisas antigas. Mas esqueceram-se de recuperar o resto. Por exemplo, na Idade Média, a maior parte do vinho tinha defeito. Eu diria mesmo que hoje a esmagadora maioria dos consumidores dificilmente o beberia. Mas tinham uma grande sabedoria. O vinho era um símbolo civilizacional. Era o sangue de Cristo. E não se podia deitar fora. Se tinha defeito, o que é que se fazia? Deitava-se-lhe água para diluir o defeito. E quando nós pensamos que o padre, na missa, mistura a água com o vinho, nunca nos apercebemos que estamos a reportar para essa situação defeitos que os vinhos tinham no passado e que depois, teologicamente, foi evoluído para outra maneira. Ora bem, eu acho que toda esta componente cultural, se viesse agarrada aos vinhos naturais, se calhar eles tinham sucesso e iam dar outras perspectivas à gastronomia e à harmonia do vinho com a comida. Mas não, foi-se pelo mais fácil, que é, vamos agora fazer aqui uma coisa muito diferente do tradicional, a ver se as pessoas gostam. Mas o vinho tem 8.000 anos de história na Europa. E não podemos ignorar. Se nós conseguirmos dar uma perspectiva civilizacional do vinho, vamos perceber que todas estas coisas são conciliáveis. Não podemos é pegar apenas em pontos desgarrados do contexto para depois tentar entender as coisas. Muito bem. Frederico, ao nível internacional, vocês veem, como é que veem esta tendência, se quiserem, este nicho de mercado? É uma moda, é algo para já muito de nicho, ou é, como eu perguntei no início, vê-se aqui algum significado já, alguma atração, ou para já, enfim, são algumas curiosidades que vão surgindo e isso desperta por ser diferente também, por ser um conceito diferente e às vezes também eles próprios muitas vezes se porem à parte também ajuda nessa própria diferenciação do mercado. Bem, eu concordo um bocadinho com as opiniões que foram ditas. Eu também não gosto nada do termo natural. Parece que os outros vinhos não são naturais e são artificiais, o que não é verdade. Isto são vinhos de baixa intervenção, ou primordiais, ou como lhes quisermos chamar. E, de facto, nós andamos a fazer vinho há muitos anos e agora há uma
há um bocadinho a tendência de querer fazer coisas diferentes e, portanto, ir buscar o que se fazia antigamente, que era o intervir o menos possível. E depois dava, e dá, naturalmente, aquilo que acontecia de antes, era dar vinhos imbebíveis, muitos deles. E, portanto, a maior parte destes vinhos são poços de defeitos, são autênticos compêndios de defeitos. Embora haja coisas boas, nestes vinhos de baixa intervenção. Mas, naturalmente, se nós não intervirmos no processo de fermentação, nem todo o processo depois de maturação do próprio vinho. É quase uma questão de sorte ou de fé. É muito mais sorte e fé do que outra. Quer dizer, é muito mais difícil e, portanto... Não é só sorte. Mas é muita sorte também, Mas eu não gosto muito do termo naturais, prefiro o termo de baixa intervenção, ou de qualquer que lhe queiramos chamar. É uma tendência, eu acredito que seja apenas um nicho, não é fácil fazer vinhos nesse estilo ou com essa ideologia em larga escala. Nunca seria possível. Claro. Portanto, são vinhos de nicho, são vinhos diferentes, alguns bem feitos, alguns interessantes e bem feitos, claro que sim, mas são vinhos, como dizia o professor, e muito bem, são vinhos que têm que ser explicados, são vinhos que claro. não podem ser vinhos, muitos deles postos numa prateleira de um supermercado. Tem que ser quase com o produtor. E depois a pessoa bebe e aquilo é diferente, é estranho. Sim. Não, tem que ser explicado. Tem que ser explicado. E, portanto, é mais fácil esses vinhos entrarem em bons restaurantes, que tenham sommeliers, Que consiga explicar o vinho. consigam explicar o vinho ao consumidor. Porque senão as pessoas não percebem. As pessoas acham que aquilo é outra coisa que não é vinho. Claro, E, portanto, mas estamos aqui a falar em vinhos que são sempre Sim. um nicho, até porque não é possível fazer em larga E escala. agora, relativamente às menções tradicionais de qualidade, portanto, os reservas, os garrafeiras, os grandes escolhas, lá fora, pensando um bocadinho no mercado lá fora, relativamente ao vinho português, portanto, cada país tem as suas designações, não é? Relativamente ao vinho português, esses designativos aportam valor, acrescentam valor ao vinho, ou para quem compra vinho lá fora, isso para já não entendem, enfim, há outros fatores de valorização e esse acaba por ser algo secundário. Não, estou completamente convencido que esses designativos de qualidade ainda aportam valor aos vinhos, quer em Portugal, quer lá fora. E nós vemos a Suécia e o Canadá a abrir tenders, a abrir ordens de compra para vinhos a ostentar a designação reserva, porque os próprios consumidores nesses países valorizam vinho que diga reserva, ou grande escolha, ou, enfim, são designativos de qualidade que para a generalidade do consumidor ainda aporta uma diferenciação. Isso claramente. Agora, a tendência será um bocadinho outra. A tendência será agora a preocupação, e agora é a palavra que está na ordem do dia, que é a sustentabilidade. A tendência cada vez mais dos consumidores... O modo de produção. O modo de produção sustentável. Cada vez mais a tendência dos consumidores é essa. Ou seja, eu acredito que muito brevemente a generalidade dos consumidores, sobretudo dos nórdicos, Canadá, Japão e muitos países, se calhar na China não tanto, mas em muitos países irão valorizar muito mais um vinho que ostente um símbolo de uma produção sustentável do que um designativo de reserva ou grande reserva. E as medalhas? Julgo que os nórdicos já estão nesse campeonato. Já. Mas crescer cada vez mais. E as medalhas? Ainda vemos assim algumas garrafas todas engalanadas, parecem um general da Segunda Guerra. Algumas parecem generais da Segunda Guerra, mas... E eu fui durante algum tempo cético em relação a isso, mas a verdade é que falando com consumidores, e eu aqui falo mais em Portugal, fora não sei muito, mas falando mais em Portugal, claramente que os consumidores também valorizam. Isto é comum, muito comum falar com pessoas, com muitos consumidores em várias provas, e as pessoas valorizam os vinhos que têm uma medalha colada, porque é uma confiança. Vamos lá ver, nós estamos aqui, o Ricardo um bocadinho menos, mas nós mais do setor dos vinhos e conhecemos o setor, conhecemos os vinhos, conhecemos os produtores, conhecemos os enólogos. Portanto, estamos muito por dentro do que é que se passa no setor. Mas a maior parte dos consumidores nem sabem, e as pessoas não... É muito comum, e isto já aconteceu a todos de certeza, que é as pessoas virem-nos dizer bebi um vinho muito bom ontem ou semana passada, e eu pergunto, e o que é? Não se lembra. As pessoas não se lembram, as pessoas não têm memória para vinhos, para marcas, e portanto refugiam-se em qualquer coisa que reconheçam, seja a região, porque gostam de uma determinada região, ou se um vinho que eles não conhecem tem uma medalha, aquilo dá-lhes uma certa confiança para adquirir o vinho. Portanto, em Portugal, claramente ainda resultam as medalhas. Muito bem. Então, estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa. Ainda... E pode, muito bem. Estamos mesmo... Vai defender os naturais agora. Não vou, não.
Vai dizer que já tem o vinho natural pronto na Não, adega. eu vou dizer que a adega de Ponte Lima só produz vinhos com uvas exclusivamente produzidas por seus associados. E tem, por isso, uma variação da produção. Este ano teve uma quebra de 30% na produção. Já tivemos mais. Mas, enfim, isto para dizer, eu acho que se relaciona com tudo o que foi dito. Só que o viticultor trabalhou o ano inteiro. E o ano passado não teve uvas. Não. Alguns não tiveram mesmo. Não. Este é um ponto muito importante. E, portanto, se estamos a falar da sustentabilidade ambiental, temos a social e a económica, não é? E isto é muito importante. E nós, como a adega cooperativa, rege-se pelo Código Cooperativo. E o Código Cooperativo tem lá vertido os princípios da Aliança Internacional Cooperativa. Muito bem, no fundo tentei... Vamos terminar, agora temos que passar ali agora já mas eu peço desculpa. É que dentro das preocupações que eu, enfim, há bocado aflorei, que é esta da a relevância da adega, quer dizer, a sobrevivência da adega, que tem todos estes problemas, não é verdade? Problemas, enfim, enfim, a adega está bem, não é? A adega está bem, não é? Mas, enfim, tem que pensar no futuro. E portanto, o investimento dos sócios, em todas as vindimas, alguns me dizem, deve ser o último ano, e alguns de facto é, porque eu depois não os vejo na vindima seguinte e pergunto, às vezes caras novas, quem é o senhor? Sou filho do fulano, não venho trazer as uvas do senhor fulano tal. E então o que lhe aconteceu? Faleceu. Portanto, isto é um problema que existe. Agora, há aqui um outro ponto no âmbito das preocupações, que é o seguinte, a legislação nem se... como é que eu ia dizer, retira competitividade às adegas cooperativas. Eu queria saudar o trabalho do senhor doutor, engenheiro, peço desculpa, António Cerca Miguel, que termina dizendo que o plano das cooperativas levado a cabo pela Junta Nacional do Vinho foi determinante, julgo que é assim que ele diz, foi determinante para o setor da vinha e do vinho. Isto, para mim, este artigo foi muito importante e eu queria felicitar o senhor, eu não conheço, e agradecer-lhe, sabe, e agradecer-lhe porque está muito bem feito. Enfim, eu não sei avaliar, não tenho competência para avaliar, mas o mérito, mas enfim, realmente é muito importante aquele artigo. Quando eu dizia que as cooperativas, que há um preconceito em relação às cooperativas, o facto de estar aqui uma cooperativa, ou uma representante de uma cooperativa, é de louvar esta iniciativa do Gabinete de Planeamento e de Políticas do Ministério da Agricultura, primeiro porque há um tema na revista dedicado às cooperativas, e depois está aqui uma pessoa de uma cooperativa. Isto para combater esse preconceito. Mas isso tem que ser levado mais longe, que é à própria legislação. E eu agora vou, enfim, dizer... enfim, 30 segundos, mas vai dizer 30 segundos. Mas digo rápido, mas tenho que, quer dizer, a seguir o exemplo, quer dizer, do professor, permitam-me, do professor Virgílio Loureiro, que é o seguinte, a legislação, no caso dos fundos estruturais, discrimina as cooperativas. Eu acho que eu não compreendo. Para dar, nos critérios de seleção, para a avaliação e para a majoração das candidaturas, as organizações de produtores têm, enfim, um critério favorável. As cooperativas são excluídas por simplesmente disso. Senhora Engenheiro, já fez... Não. Senhor, desculpe. Eu peço que seja dada atenção a isto, porque, de facto, as cooperativas têm, para além de produzir o vinho, não é verdade, têm que fazer um outro trabalho que nós fazemos, de extensão, como queiram chamar, de apoio aos associados, quer na formação dos fitofarmacêuticos que fizemos toda, obrigado, não. Quer nas boas práticas está passada a mensagem e a reivindicação está gravado, está transmitido. E tem que ser reconhecido este trabalho.
e não podem ser discriminadas em relação ao Muito PES, bem. que não se aplica às cooperativas, que por definição são já uma organização de produtores. obrigado. Muito obrigada por este debate. E esse papel, obviamente, quando falamos do sucesso do vinho português, temos de falar do sucesso das cooperativas, porque a maior parte dos viticultores são associados de cooperativas e uma grande parte da área, enfim, também está nas adegas cooperativas. Portanto, se há sucesso do Portugal, obviamente não pode estar dissociado daquilo que é o papel das cooperativas. Não é só social, mas também é económico e em termos do produto em si. Muito bem. Terminando então esta fase de debate, enfim, devolvemos então agora a palavra, aqui um momento de que possamos ter intervenções, quer de quem está em casa, que podem no fazer, quer das pessoas que estão aqui na sala. Então, se calhar íamos pedir ao Sr. Arquiteto Alexandre Eurico Lisboa, se quer dar algumas palavras finais, uma vez que não teve no início. Salva de palmas. Sim, mas salva de palmas. Muito bem. É para o painel ou para o Alexandre? A salva de palmas. É para os dois. Bem, bom dia a todos. Antes de mais, peço desculpa pelo meu atraso. Tive muita pena não poder acompanhar desde o início, mas questões profissionais não me permitiram estar. Antes de mais, muito bem-vindos. Esta é a vossa casa, é a nossa casa, é a adega do Palácio de Marquês de Pombal, pertencente à Câmara Municipal de Oeiras, onde nós fazemos e estagiamos o nosso vinho de Carcavelos, nosso e vosso, porque também é público, é um projeto público, e se sente que as cooperativas são discriminadas, imagine um projeto público, ainda é mais difícil. Mas, de facto, acho que aqui isto é um bom exemplo do esforço que o Estado tem feito pelo setor do vinho e, em concreto, pela região do mercado do vinho de Carcavelos. Não fosse o Ministério da Agricultura, nos anos 80, o engenheiro Carneiro lembrar-se de querer replantar na quinta os primeiros 5 hectares de vinha com as castas do vinho de Carcavelos na quinta do Marquês de Pombal. Hoje em dia, se calhar, era muito difícil conseguirmos provar um vinho de Carcavelos, porque provavelmente estaria extinto. E, por isso, a perspicácia e a oportunidade que, na altura, a Estação Agronómica Nacional, a atual INIAV, teve para reintroduzir este tema e, naturalmente, logo em sequência, a Câmara Municipal de Oeiras, por ser associado a este projeto, desde o início, desde os anos 80, é que conseguimos ter neste momento um projeto público que demorou muito tempo a consolidar do ponto de vista técnico, tecnológico, de qualidade, e agora está a ter alguma atividade mais na área comercial também para dar a conhecer aquilo que nós estamos a fazer e com resultados relativamente positivos. Agradeço a todos, muito obrigado também pelo vosso testemunho e pela publicação. A Câmara Municipal de Oeiras também disponibiliza-se para ser parceiro em tudo o que vocês sintam necessidade de organizar. Este espaço é vosso, mais uma vez, e agora convidava-vos a provar um vinho de Carcavelos, que penso que estamos todos prontos para o fazer. Muito obrigado.